Boa noite, Feliz Natal a todos e a todas. Vamos iniciar as nossas atividades de hoje fazendo a nossa prece. Então, fechemos os nossos olhos, mentalizemos nossos entes queridos, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos também. Mentalizemos a nossa casa que nos acolhe, a CF, e vamos agradecer a Deus e os amigos espirituais. Que possamos estar envolvidos em vibrações de paz, de bem, para que possamos refletir e aprender um pouco mais com as lições da noite de hoje. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje refletiremos sobre o item 12 e 13, motivos de resignação. Emmanuel vai dizer que quando retornamos à pátria espiritual, quando estamos já lá adaptados, de posse de uma lucidez mental, juntamente com os amigos espirituais responsáveis pela nossa evolução e a nossa programação reencarnatória, nós fazemos uma espécie de inventário da nossa jornada terrestre, um balanço de como foi a nossa experiência aqui na Terra. E é neste momento, diz Emmanuel, que a gente vai ficar perplexo conosco mesmo, porque iremos perceber, os momentos em que perdemos algumas oportunidades de crescimento, negligenciamos alguns deveres, infringimos as leis de Deus, pisamos na bola. E aí, nesse momento, nós rogamos à Divina Providência um retorno novamente à vida corporal para reparar, para concluir coisas que nós deixamos pelo caminho. A visão do espírito encarnado, quando ele está encarnado, é limitada. Ele começa a se identificar com esse mundo material e as escolhas dele são pautadas no mundo material, as sensações imediatas. Então, se a gente fizer uma pesquisa e perguntar o que é que a gente gostaria de fazer, de ter, de ser, todos vão dizer, eu gostaria de ter uma vida boa, dinheiro no banco, saúde, beleza física. Tudo isso é importante, ter uma vida confortável, sim, mas nós sempre pautamos no material. Quando retornamos ao mundo espiritual, a nossa visão se amplia, mesmo sendo ainda um espírito mediano. E as escolhas que nós fazemos lá são bem diferentes. É de acordo com a nossa necessidade evolutiva, porque a gente percebe o bem-estar, a aventura daqueles espíritos que são felizes, estão numa condição melhor que a nossa, e a gente quer alcançar também. Então, às vezes, a gente perde provas difíceis aqui na Terra. Sem contar que, às vezes, nos encontramos em regiões tão difíceis que nós aceitamos uma prova mais dura para poder a gente sair daquela condição. Regiões, que eu digo, regiões espirituais inferiores. Chico Xavier, os momentos de lazer de Chico Xavier é diferente dos nossos, A gente vai para o shopping, para a praia. Chico gostava de visitar as pessoas necessitadas, os pobres, as pessoas doentes. E ele tinha uma senhora que ele gostava muito de visitá-la. Ela era bem pobrezinha, ela era paralítica, tinha deficiência visual, não falava, e os braços, ela não tinha as duas mãos, Então, Chico gostava muito dela, conversava com ela tinha uma mediunidade ostensiva, ela era uma sensitiva. Quando alguém se aproximava dela e essa pessoa tinha energias boas, vibrações boas, ela batia as mãozinhas, assim, os bracinhos, que ela não tinha mão, os bracinhos amputados, e sorria. Quando a pessoa tinha vibração ruim, ela dava um grito, Chico contando. E Chico teve acesso às reencarnações passadas deste espírito. E
ficou sabendo que ela foi uma pessoa de muita influência na sociedade europeia, né? Muito rica, e que negligenciou as leis de Deus, foi muito cruel, abusou do poder e desencarnou, foi para o mundo espiritual, para as zonas purgatoriais inferiores, e onde só tinha dor e sofrimento. Até que um dia ela foi resgatada por intercessão de alguns amigos, né, amigos dela, parentes, amigos, e também pelo arrependimento dela. Então, ela é resgatada e levada para uma colônia, parecido com o André Luiz. E quando chega na colônia, o diretor, conversando com ela, diz: olha, você vai ter que voltar. E você vai ter que voltar nessa condição. É pegar ou largar. Ou volta desse jeito, ou então você vai de novo para as regiões inferiores que você estava. E ela aceitou, né? Então, Chico disse que ela já desencarnou, é claro, e ela realmente liquidou a sua dívida. Então, às vezes, a gente está em regiões tão difíceis que vem a imposição mesmo da gente reencarnar em corpos limitados, com dificuldades, para poder a gente expiar o nosso passado, né? Então, assim, a dor, ela tem uma função pedagógica, né? Como bem diz Leon Denis. Leon Denis diz assim, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu anotei aqui: é muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom, né? Quem quer sofrer? Ninguém. Mas a dor, ela tem essa função pedagógica de equilibrar e de educar. Então, quando Jesus propõe as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, isso não significa que serão consolados todos os que sofrem, mas aqueles que sofrem resignadamente. Se formos no dicionário buscar o significado da palavra bem-aventurado, vamos encontrar lá prosperidades celestiais, bem-aventuranças divinas, felicidades celestes. Então, se eu expor o meu passado num corpo dele defeituoso, reclamando, não é? Eu posso até liquidar uma parte de uma dívida, mas eu não chego no mundo espiritual como bem-aventurado. Né? Bem-aventurado, Jesus quis dizer, aquele que é resignado. Todos aqui na Terra sofrem. A Terra não é ainda um planeta ditoso, já foi um planeta primitivo, está nesse processo de transição. Mesmo aquelas pessoas que a gente costuma rotular como pessoas afortunadas da sorte, elas também sofrem o seu que amam. Como dizia minha avó, cada um no seu canto, sofre o seu tanto, né? Isso é a verdade. Todos sofrem. E a dor, com essa função pedagógica, ela iguala e nivela todos os homens. A própria fragilidade do corpo físico, para muitas pessoas, já é, né, um sofrimento. Mas assim, eu coloquei aqui 3 motivos convincentes para o espírita ser resignado. Né? Eu coloquei aqui 3 motivos. O primeiro deles é a ideia de Deus. A doutrina, ela desconstruiu a ideia daquele Deus, aquele velhinho de barba branca. Né? Pense numa pessoa virtuosa que você conheça, uma pessoa boa, generosa, que sempre faz o bem, com exceção de Jesus, é claro. Uma pessoa, né? E deve ter muitos exemplos assim, já teve aqui na Terra muitos avatares e ainda tem pessoas boas, bondosas, que sempre praticou a virtude, pessoas que sempre foram caridosas, éticas, cumpriram seus deveres na sociedade. Mesmo assim, essas pessoas não têm condições de compreender a natureza íntima de Deus. Por melhores que elas sejam, elas não têm. Os espíritos vão nos dizer isso a uma pergunta que Kardec fez a eles, na questão 10.
falta um sentido para nós, seres humanos, compreender a natureza íntima de Deus. Porém, nós compreendemos aquilo que Deus não pode deixar de ser, que são os seus atributos. Então, Deus não pode deixar de ser único, eterno, todo-poderoso, imutável, imaterial. E ele não pode deixar de ser infinitamente justo e bom. Então, é esse atributo que eu quero aplicar no nosso tema de hoje. Se nós sabemos, como espíritas, temos uma ideia universal de um Deus universal, que não pune nem castiga, se nós temos a certeza de que Deus é infinitamente justo e bom, logo, eu tenho motivos para ser resignado com a minha dor. Porque eu sei, que se ele é bom, eu estou sofrendo por causa da minha incúria, por causa da minha negligência. Então, esse é um dos motivos que eu pontuei que o espírita tem para ser resignado. O outro motivo é o espírita compreender o processo da reencarnação. Nós compreendemos que mergulhamos na matéria densa várias vezes para nos depurar. E que se passamos por aflições hoje que a gente não encontra causa, ela vem de outras existências. O espírita sabe, tem a certeza de que a reencarnação é uma bênção que Deus nos dá. É a misericórdia divina para conosco. Então, ele nos dá essa nova oportunidade para a gente reparar os nossos erros. Como bem Daniel falou na outra segunda-feira sobre o esquecimento do passado. A gente precisa esquecer, porque seria inconveniente conviver com pessoas que machucamos ou que fomos machucados, que lesamos ou que fomos lesados, que ferimos, não é? Seria inconveniente, a gente não iria conseguir progredir. Então, a reencarnação é essa bênção de Deus para nós, para a gente reconstruir, reprogramar. Então, a gente sabe que nós é que somos artífices do nosso próprio destino. Tudo que nos acontece, de bom e de ruim, fomos nós que causamos. Deus não castiga ninguém. Então, a gente não tem que estar culpando Deus, a vida, as pessoas. E sim se lamentar de nós mesmos, né? Esse é o outro motivo, a reencarnação. O terceiro motivo que o espírita tem para ser resignado é a certeza, ou ele deveria ter a certeza, da imortalidade da alma. Aqui na Terra não é o fim e o princípio de tudo. A Terra é um lugar de passagem do espírito. Na verdade, aqui não expressamos a nossa totalidade, é apenas uma nesga dela. Então, essa certeza, para nós que somos espíritas, é o motivo da gente ser resignado, porque a gente sabe que a vida continua e esse porvir para nós serve como um consolo de que tudo passa, de que a dor tem hora de começar, mas tem de acabar, de que a vida continua, de que se a gente continuar sofrendo aqui, a gente vai sofrer do lado de lá também. Então, é um motivo para a gente ser resignado. Um aluno, ele entra numa universidade e fica lá enclausurado 5, 6 anos estudando, se priva do lazer, porque ele sabe que daqui, quando ele sair, ele vai receber seu diploma, né? Então, esse porvir deve fazer com que o espírita redimensione sua dor. Redimensionar a dor é para poucos, né? Transcender, tirar uma lição, olhar do alto a dor e ver que ela é uma bênção. Que a justiça divina ela é misericordiosa. Então, esses são 3 motivos básicos para o espírita ser resignado. Saber que Deus é justo e bom, que, apesar de não merecermos, Ele alivia as nossas dívidas, porque Ele não permite que a gente pague na totalidade, não teríamos condições. Não teríamos condições.
Então, ele faz com que a gente pague de forma bem suave, né? O homem faz isso, o ser humano encarnado, né? Uma empresa, se ela estiver devendo muitos impostos e não puder pagar, e for na Receita Federal e ver que a dívida já está na dívida ativa, né? A conta já está lá na dívida ativa, ela pede um parcelamento, a Receita Federal parcela em 100 vezes, se possível for. Imagina Deus. Então, se a gente veio aqui e perdeu um dedinho, fique feliz. Porque não era para perder um dedinho, era para perder um braço inteiro. Porque Deus é infinitamente justo e bom. Então, é isso que a gente tem motivo bastante para ser resignado, o espírita, né? A reencarnação a gente compreende e a continuidade da vida. Agora, eu quero fazer uma ponderação, né, sobre o sofrimento e a dor e a resignação, sob uma perspectiva psicológica. Por isso eu pedi a ajuda de Joana de Ângeles, nesse livro aqui, Dias Gloriosos, né? Ela vai fazer uma análise do sofrimento, da dor e da resignação. Então, eu vou começar com uma pergunta. Por que, diante das diferentes situações existenciais, diante de uma dor, de um sofrimento, por que a nossa tendência é descambar para a depressão, para a ansiedade, para a insegurança? Principalmente nós espíritas. Por que a gente não aproveita a dor e se enobrece, cresce, supera? Porque a tendência nossa é descambar para a tristeza. Aí, segundo Joana de Ângeles, ela vai dizer que é porque aflora do nosso inconsciente conflitos do nosso processo de racionalização a que fomos submetidos no passado. Exemplo, castrações impostas pela ignorância. Menino, não faça isso que é feio, né? Homem não chora. Essas castrações feitas pelos nossos entes queridos, pais, avós, tios, educadores, que é totalmente compreensível, pois são espíritos imperfeitos como a gente, né? Ela vai também dizer que medos decorrentes dos primeiros estágios da nossa evolução e marcas profundas de compromissos não solucionados de outras existências. Então, ela vai dizer que essas fixações ficam impressas na nossa área emocional e gera conflitos depuradores que nascem de uma necessidade psicológica de autopunição. Esse é um mecanismo do nosso inconsciente. Só que ela vai dizer que isso tudo é totalmente dispensável. A gente não precisa passar por esse mecanismo, né? Porque a alegria de viver deveria ser a norma de conduta de todo ser pensante. Porque, como vimos no início, não temos muitos direitos. Temos muitos déficits com a lei. Então, o fato só de já estar encarnado, né, usufruindo de um corpo físico, já é motivo de alegria. Já é motivo de alegria, porque é a oportunidade que Deus está nos dando para a gente se auto-superar, né? Então, mais adiante, ela vai dizer o seguinte, ainda a respeito do sofrimento. Ela vai dizer o que fazemos quando o sofrimento se manifesta. Muitos de nós, ela vai dizer, rejeita. E isso, ela vai dizer, não altera o quadro, complica ainda mais, porque a gente não consegue captar a mensagem da dor e do sofrimento. Ela vai dizer também que quando não rejeitamos, nós enfrentamos esse sofrimento, mas com rebeldia. Ela vai dizer que também não é bom, porque a gente destrói as nossas reservas de força, de equilíbrio, e aí fica uma carga muito maior para nós, que é o que o budismo fala, né? O sofrimento do sofrimento. Tem um ator norte-americano, Michael J. Fox,
que fez aquele filme, foi protagonista do filme De Volta para o Futuro, ele desenvolveu a doença do mal de Parkinson. E quando ele soube, ele se entregou mais ainda ao alcoolismo, né? Então, gerou 2 sofrimentos. Sofrimento do sofrimento, né? Por fim, agora a Joana vai analisar a resignação. Ela vai dizer que a resignação estática é a resignação em que a pessoa se torna indiferente, então a criatura desenvolve um comportamento mórbido, aquele sofrimento fica corroendo e ela fica estática, ela não progride. E existe a resignação que Joana vai falar, que é a dinâmica. Essa sim que é positiva. Segundo ela, a pessoa aceita a situação primeiramente. Depois que a pessoa aceita, ela compreende o acontecimento que está afligindo ela. E aí ela se esforça para modificar as consequências desse acontecimento afligente. Então, ela promove para ela o quê? Superação dos próprios limites, porque há esforço e ação da vontade. E também ela continua dando prosseguimento aos compromissos que ela abraçou no mundo espiritual, além de aprender lição. Então, a respeito do sofrimento, Joana dá uma análise técnica. Por que a gente sofre? Porque diante de uma dor, de um sofrimento, a gente descamba para a depressão. Ela vai dar aquela explicação técnica e diz que não é necessário isso. E a resignação, ela vai colocar esses 2 pontos. A resignação estática e a resignação dinâmica. Veja que a proposta não é que a gente fique eternamente sofrendo, nem expiando, mas que a gente, trabalhe para erradicar as causas, as consequências da nossa aflição. Ela também vai dizer que existem 2 coisas que também atrapalham muito a nossa vida, a nossa conduta, a nossa forma de encarar o sofrimento, que é a nossa mente, que ela exerce um papel relevante em relação à nossa conduta. O cérebro recebe as ordens da mente. Então, a mente saudável, ela vai produzir enzimas, que vai ser boa para o nosso corpo físico. Uma mente doente vai produzir toxinas, que vai prejudicar o nosso organismo. Então, ela vai dizer isso, que a gente precisa renovar nossas paisagens mentais. Porque a nossa mente, às vezes, fica suja, né? Igual o nosso corpo físico. Só que o corpo físico, a gente toma banho. Aí ele fica limpinho. Os dentes a gente escova, ele fica limpinho. E a mente? E o lixo mental? Como é que a gente faz para renovar? Aí ela vai dizer, cultivar ideias elevadas. Cultivar ideias elevadas. Oração, meditação, né? Leituras edificantes, trabalho no bem. Isso é uma forma da gente limpar o nosso lixo mental. Ela também vai dizer que há outro detalhe importante que leva a gente a adoecer, a não ter coragem, ânimo de enfrentar os nossos sofrimentos e a volumar ainda mais, que são as nossas emoções desordenadas, que são responsáveis por inúmeros sofrimentos. Então, é preciso que a gente conheça as nossas emoções adoecidas. Isso é possível através do autoconhecimento, né? Você vê que uma coisa puxa a outra. Joana vai dizer que só há crescimento quando a gente se harmoniza e se equilibra. Só com harmonia e equilíbrio é que a gente vai poder alterar nossa conduta, refletir um pouco melhor, né? E desenvolver os valores que estão em nós como gênio. Então é isso, meus irmãos. Eu trouxe essas reflexões para a noite de hoje, para a gente compreender o quão nós somos abençoados por Deus. Nós que estamos aqui encarnados neste momento. Nós estamos agora no momento melhor da nossa vida,
porque estamos encarnados e temos a oportunidade de reparar e de reprogramar e de reconstruir, né? De fazer diferente. Então, uma pessoa resignada é uma pessoa que confia em Deus. Uma pessoa resignada, ela não se lamenta e não se desespera, porque ela sabe que ela é a causa de todo o problema, mas que nela também tem a solução. Uma pessoa resignada, que passa pela provação, pela dor, ela trabalha o sofrimento, ela não fica estática, parada, porque ela sabe que a vida continua. A vida continua. Então, nós não podemos esquecer que a maior dor veio do Jardim das Oliveiras, né? Veio do Jardim das Oliveiras. Então, é muito fácil a gente falar, discursar sobre tudo isso, ler, mas na prática, no dia a dia, é difícil, porque os nossos hábitos enraigados na nossa mente atrapalham. A falta de persistência no autoconhecimento também nos tira a visão das nossas situações complicadas. Então, a gente precisa, acredito eu, para conseguir ser uma pessoa resignada, ter ânimo, ter perseverança, a gente precisa se aproximar mais de Jesus. Não só no Natal, nem na Semana Santa, mas a gente precisa se aproximar mais de Jesus. A gente precisa pensar em Jesus o tempo todo. Não que a gente vá se tornar um fanático religioso, mas pensar em Jesus o tempo todo. Nos momentos de dor, de sofrimento, lê a sua vida, a sua obra, a sua história. Ah, mas eu já li, já sei o que é. Ele nasceu na manjedoura. Né? Lê de novo. Vai ter sempre algo ali que vai te tocar, que vai mostrar a você o que ele passou, o que José passou, o que Maria passou. Né? Nos momentos de dificuldade, a gente precisa parar, fazer uma prece, respirar, né? Porque a gente está sempre, às vezes, machucando o outro, com as nossas emoções adoecidas, com os nossos sentimentos adoecidos. A gente também está sempre machucando o outro. Não é só nós que sentimos dor. Nós sentimos dor, mas também nós provocamos a dor no outro. Então é preciso a gente estar sempre atento a isso. Então a doutrina espírita, ela tem uma literatura vasta para a gente ler, para a gente não deixar nossa mente ociosa, né? Sempre que um pensamento ruim vier, a gente mudar a estação, pensar em algo bom, ouvir um louvor, fazer uma prece. Né? A gente precisa se aproximar do Cristo, porque só Jesus tem o remédio que a gente precisa para se curar. É claro que se você tem uma possibilidade de ir a um psicólogo, um profissional da saúde, isso é bom. E no atendimento fraterno, desabafar também é bom. Um amigo que nos ouve, que às vezes já venceu alguma barreira na sua evolução e já desenvolveu alguma virtude maior, te sinaliza, te dá uns insights, um conselho, isso também é bom. Mas o nosso modelo e guia mesmo é Jesus. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesses momentos difíceis de transição planetária, porque Kardec vai falar que os ciclos, né, na Gênese, o Espírito Aragô, ele vai falar que os ciclos universais que vão se processando, ele traz doenças, ele traz insatisfações, às vezes a gente se irrita com facilidade, é esse processo de convulsão social que a gente está atravessando. Então, se a gente não permanecer na fé, naquilo que a gente já acredita, a gente termina, não é? Maria vai com as outras. Então, a gente não pode perder o equilíbrio. A gente tem tudo para agradecer a Deus, porque Deus é bom para nós.
Deus é um Pai amoroso. Às vezes Ele nos afaga, nos faz carinho, né, com o seu amor, o seu amparo, o seu auxílio. É bom conversar com Deus. É bom ter intimidade com Deus. Melhor do que ter com o mundo. Então a gente precisa se aproximar de Jesus mais um pouco, dos seus ensinamentos, né? Para a gente perseverar e sair vitorioso da luta. Com certeza sairemos, em nome de Jesus. Então, foi essa mensagem que eu trouxe para a noite de hoje. Eu desejo a todos um ano cheio de paz, cheio de luz. E com Jesus no seu lar, no seu trabalho, na sua vida, no seu coração. Vamos agora orar para a gente encerrar a noite de hoje. Fechemos os nossos olhos e vamos agradecer por estes momentos de reflexões. Agradecer a Deus a bênção da reencarnação. Agradecer a Ele os momentos de alegria em que desfrutamos ao lado daqueles que amamos. Mas também agradecer a Deus os momentos de dor e de sofrimento, pois eles nos trazem uma lição a aprender. Que Jesus permeie os nossos passos, nos inspire e nos dê sabedoria para continuarmos perseverando no caminho do bem, sempre, eternamente. Com Jesus, sempre com Ele. Muita paz, muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Muita paz.